Graças a Isabel Silveira Moreira, de Candiota, no Rio Grande do Sul, conseguimos levar a santa palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. Na foto, ela e o marido estão festejando os 56 anos de casados. Seja um sócio dessa obra de evangelização. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Que momento lindo, né? E que exemplo para tantos casais, 56 anos de casado. Isabel, parabéns, viu, querida? Você, seu esposo, e a gente só tem a agradecer por tudo, né? Pela sua vida, pela vida do seu esposo, pelo matrimônio de vocês e por serem sócios desta obra, né? Que quando a esposa é sócia, o marido é também, porque são uma só carne. Muito obrigada, Deus abençoe muito, muito, muito. E em nome de Jesus, nós só podemos dizer muito obrigado. Padre Eduardo quer rezar por você, deseja rezar por você e por todos os sócios. Por isso, estamos abertos assim para receber as suas intenções, Isabel, e a intenção de todos os sócios, porque o Padre Eduardo quer rezar as 100 missas por vocês sempre. Mande as intenções, aproveite agora, liga, manda o seu e-mail dentro do nosso programa Brasil Cristão, porque o Padre Eduardo quer rezar por todos os sócios sempre. E por você também, telespectador da Rede Século XXI. Ele deseja rezar por você. Aproveite esse grande momento de graça. Não deixe passar a hora da graça. Liga agora, tá bom? Liga para participar, para fazer o seu pedido de oração, para dar os nomes das pessoas que você deseja que se aproximem de Jesus nesta quaresma e também para participar do nosso programa aqui com a irmã Adriana, que é da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, que está falando do nosso querido São José. Amanhã é dia de São José e nós estamos falando com tanto carinho desse santo a quem temos tanta devoção. Nós temos aqui na Associação do Senhor Jesus o EAD, Educação à Distância, e temos um curso de São José. Vamos ver um pouquinho sobre esse curso? Este curso que fala em especial da pessoa de São José, você está vendo aí, você pode acessar o nosso site, você entra, clica neste curso, você terá informações precisas de como participar, é um curso gratuito, isso é importante, não é verdade? Você vai se aprofundar, você vai saber mais da história, da vida de São José, você tem aí orações, você tem momentos intensos, assim, com São José. Como que acontece a minha vida com São José? Como que eu rezo mais? Como eu posso seguir as virtudes de São José? Tudo isso você encontra no nosso curso de Educação à Distância na RS21. Você acessa o nosso site www.rs21.com.br/EAD. Aliás, tem esse curso e tem muito mais, né? Tem muitos cursos que você pode fazer que estão à sua disposição, meu querido, minha querida. Tudo isso para quê? Para seu alimento espiritual. E agora eu quero continuar. Está chegando mais participação aqui, viu, irmã? Muito mais participações aqui. E as pessoas estão ligadíssimas neste programa sobre São José. Mas a gente quer ver mais uma dramaturgia para continuar a nossa conversa aqui com a irmã Adriana. E é um momento tão importante da vida de São José, de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Vamos ver essa dramaturgia feita por nós. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. José, José, levante-se. Pegue o menino e a mãe dele e fujam para o Egito.
e fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Vai, Maria, levanta. Vamos, pegue o menino. Herodes irá procurar o menino para matá-lo. Vamos, Maria. Pegue tudo que puder, vamos. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. José, levante-se. Pegue o menino e a mãe dele e volte para as terras de Israel, porque já estão mortos aqueles que queriam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Maria, nós vamos voltar para nossa terra, Maria. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A gente fica tão emocionado de ver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, né, irmã? E essa relação da fuga para o Egito, de todas as dificuldades, a gente pode colocar isso relacionado com as famílias de hoje. Quantas dificuldades os pais de família enfrentam hoje, não é, irmã? Na verdade, quando a gente imagina São José acompanhando a família, cuidando do menino, estando atento para fazer o seu papel na sua plenitude, nos toca o coração. Realmente, quando você fala que é emocionante ver a palavra expressa por meio de uma arte tão bonita, que é a questão a dramaturgia nos fala. E São José, por ser aquele que no seio da família de Nazaré, ele vai cuidar da mãe, cuidar do menino, ele vai ser aquele que vai ouvir o que é necessário e sai. Me toca também ao coração quando a gente imagina José, que no meio de uma situação delicada, ele vai e deixa tudo. Não, vamos embora. Não dá para ficar aqui. Arruma as coisas. Né? E eu já fico imaginando José tomando já a frente, tomando iniciativa, cuidando e pacotando coisa. A gente sabe que provavelmente numa emergência bem poucas coisas se carrega, mas José como uma pessoa muito ativa nesse contexto familiar. Então, o que São José nos fala e fala para as famílias é essa questão da atitude que cuida da vida. Onde a vida está ameaçada, José nos apresenta o cuidado com a vida. Então, se a gente imaginar o primeiro momento, a fuga para o Egito. De repente, aquele que ameaça já não vive mais, vamos voltar. Mas percebe que não, quem substituiu também está correndo risco, que era o pai. Aí, de repente, ele fala, não, vamos para Nazaré. Então, a palavra se concretiza aí, porque as Escrituras já diziam, né? Ele será chamado Nazareno. Então, José, ele percebe que a palavra deve se concretizar.
mesmo inconscientemente falando, porque não temos escrito nenhum disso, mas se a gente imaginar José conhecedor das Escrituras e conhecedor da promessa, aí a gente entende que a atitude dele de pegar Maria, o menino, e vamos para Nazaré, que é onde Jesus vai acabar a maior parte do seu tempo, da sua educação, da sua formação. Então José não deve ter sido tão simples assim, pelo fato dele ficar um tempo como carpinteiro, já devia ter serviço, por exemplo. Já devia ter seus conhecidos que indicavam o seu trabalho, que é o fruto do seu trabalho, que é o sustento da casa. Então José, ele acaba, não, eu deixo tudo isso para trás. Então quais serão as renúncias que a família hoje precisa fazer em vista do bem da criança, o bem do jovem, o bem do adolescente? Às vezes a gente não vive numa cultura que a renúncia não existe. A renúncia não faz parte. O que dói, eu não quero então renunciar, porque isso me incomoda. E José, com esse exemplo dessa cena belíssima que a século XXI nos proporcionou para favorecer a contemplação, é esse exemplo de José que fala, não, eu vou renunciar. É o bem do menino, é o plano, é o bem de Maria. E aí vai para Nazaré para concretizar as Escrituras. Eu acho também muito interessante que a família olhe para essa realidade que José nos traz, da renúncia em vista da vida. E aí as nossas comunidades por aí, quantas renúncias às vezes precisa fazer, as nossas famílias, quantas renúncias para que o seu filho tenha uma vida melhor, para que o adolescente consiga encontrar na casa um espaço de aprendizagem, mas também um espaço de acolhida, e que principalmente os filhos consigam ver na figura da família, né? José é bem família, né, para nós, essa questão de alguém que abre mão das coisas próprias, por exemplo, que é tão difícil hoje. A gente sabe que é tão difícil entender que o outro, o bem-estar, o cuidado do outro, em alguns momentos é mais importante do que o próprio. A gente, então, hoje, nós poderíamos dizer que estamos aqui na Escola de São José hoje, né, Por que irmã não? Adriana? De fato, por que não? Eu estou vendo hoje, nós estamos recebendo lições maravilhosas de São José e ele está nos dando, assim, nós queremos entrar nessa Escola de São José, porque ele nos está dando lições hoje, né? Eu gosto muito de lembrar que no momento em que José, ele cuida do filho e cuida da mãe, ele cuida no dia a dia do seu trabalho. E com tantas famílias passando por situações tão delicadas, a questão de emprego, falta de trabalho, falta de sustento, o que São José traz de consolo também. Porque para São José não deve ter sido tão simples deixar tudo e partir para uma outra região. Provavelmente ele deixou o emprego, provavelmente ele deixou aquele trabalho começado, não recebeu, deixou material para trás, sim, deixou seus equipamentos. E, no entanto, ele deve também ter passado por situações bem delicadas e a presença dele naquele contexto com Maria e com o menino deve ter sido de alguém que confiava profundamente na ação divina, porque todos os sinais apontavam que Deus não deixaria faltar nada. E uma fé inabalável, né, irmã? Pois é, para nós é muito significativo isso. Hoje, na realidade que nós vivemos, afinal, como São José vai nos orientar para que a gente aprenda que o projeto de Deus é muito vivo, ele é muito atual. E o projeto que Jesus Cristo depois colocou para os discípulos e discípulas e deixou para nós até hoje, ele com certeza aprendeu do contato com o pai e com a mãe. A gente vê uma criança, para nós que trabalhamos com crianças pequenas, a gente vê que a criança, ela, na grande maioria das vezes, o que ela fala, seu jeitinho, o que ela reproduz, ela aprendeu em algum lugar. E, na maioria das vezes, em casa. E com Jesus, se a gente olhar para Jesus e olhar para José, a gente vai se encantar com o jeito de Jesus
porque o jeito de Jesus revela o que ele aprendeu com José. Quantas vezes para nós as pessoas nos olham, nossa, você tem tal atitude parecida com a tua mãe, parecida com o teu pai. Claro, claro. Imaginemos então Jesus. Tudo aquilo que os evangelhos nos narram e tantas coisas que não temos escrito, inclusive no final dos evangelhos diz, né, que se tudo aquilo que Jesus fez não caberia em livro nenhum. Se a gente imaginar essa realidade de Jesus e tentarmos imaginar qual foi a intensidade de José na formação de Jesus, a gente vai entender quem foi José. Jesus, ele aprendeu no dia a dia da carpintaria. Ele acompanhou o pai. Porque Jesus teve a sua vida ali na família até os 30 anos. Não sabemos quando foi a passagem de São José, né, irmã? De fato, os evangelhos eles não narram. O que nós temos é o momento de José cuidando do menino, nesses momentos de fuga. São esses que narram, esses né? momentos narrados. Depois nós temos um salto na história em que José e Maria apresentam o menino, que a cultura judaica vai apresentar no momento em que o jovem está chegando à vida adulta. Então, levar até o templo era reconhecer que daquele momento em diante ele já era considerado adulto. Então, de 12 para 13 anos. Temos até aquela cena bem pitoresca do Evangelho em que José e Maria estão na caravana, apresentam Jesus e, de repente, na volta, percebem que Jesus não está mais. E aí, como que a família ficou preocupada, volta e encontra Jesus falando entre os doutores. E Jesus diz, vocês não precisariam se preocupar, eu estou falando das coisas da casa do meu pai. Eu gosto, pessoalmente me agrada imaginar José ouvindo essa fala de Jesus e recordando da promessa que ele conhecia das Escrituras. Como pai, com certeza deve ter doído. Mas, por ser conhecedor das promessas deixadas pelas Escrituras, ele entende, minha missão está cumprida. É claro que depois todo o evangelho dessa cena continua a narração e Maria, vamos para casa, José, vamos para casa, não põe a fala, mas vamos lá para casa. E a partir daquele momento não se fala mais de José. Então, entende-se... Supõe-se que é ali, né? Imagina-se que a partir daquele momento, qualquer momento, houve esse momento em que José não estava mais vivo entre eles. Embora existem alguns evangelhos apócrifos, que são aqueles que não são reconhecidos pela igreja, com vários comentários, cenas até agradáveis, para quem tiver curiosidade, algumas cenas são bem agradáveis de acompanhar, contudo, não tem nenhum escrito de nada sobre José a partir dos 12 anos de Jesus, que foi aquele momento do templo. Mas a influência é enorme, né? Espero que a influência de São José na nossa vida seja tão grande quanto foi na vida de Jesus, não é, irmã? Com certeza, com certeza. Se nós deixarmos, ela será, né? Então, a participação aqui da Maria Vitória, irmã, muito bonita aqui. Ela diz o seguinte, boa noite, peço oração nas intenções de termos mais sacerdotes, que o Senhor da Messe suscite no coração o chamado para vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Achei muito interessante isso daqui, viu? E a gente vai pedir pela intercessão de São José, não é, irmã? Sim, sem dúvida. Vamos pedir pela intercessão de São José que mais pessoas sintam no seu coração esse chamado radical, né? Mais radical de servir a Deus. Na verdade, São José nos traz esse exemplo, né? De alguém que não tem coragem de dizer não. E vai né, e faz. É maravilhoso a disponibilidade constante de São José, né, irmã? Uhum. Quando a gente imagina São José como alguém que tem uma vida... Ele com certeza tinha uma vida até certo ponto organizada. Era um profissional da época, de uma característica da época, com certeza com várias pessoas que acompanhavam o seu trabalho, como serralheiro, como marceneiro, como pessoa ali da área de construção, dependendo de como se entende a atuação dele, a gente não sabe exatamente. De qualquer modo, essa questão da carpintaria nos fala muito
E São José, ele faz acontecer o seu dia a dia do trabalho, mas ele reconhece Deus agindo. E ele deixa Deus utilizar-se dele. É muito interessante isso, né? Então, José ele nos ensina muita coisa, principalmente na questão do trabalho. São José, protetor dos trabalhadores, né? Temos São José Operário, inclusive uma das comunidades próximas da nossa é São José Operário. A minha é São José do Tabor e a vizinha é São José Operário. E quantos São Josés não tem por aí? Quanta gente de comunidade São José que também estão nos assistindo hoje. E a gente quer que você seja muito bem-vindo nesse programa Brasil Cristão de hoje e sempre. Ainda dá tempo de você entrar em contato conosco pelo telefone, pelo e-mail, mandar a sua participação. Logo mais nós teremos o sorteio no final do programa deste devocionário de São José que você verá agora. Você vai ver aí o devocionário de São José do nosso querido Padre Adilson Priest. Daqui a pouquinho a gente já vai sortear, a irmã Adriana vai pegar aí o contemplado, vai sortear e a gente vai enviar para você com muito carinho, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o seu programa Brasil Cristão. Até já! Mais uma vez, Frei Rinaldo Stecanella nos traz dicas de saúde. E agora para a estação que se aproxima, em seu artigo Outono com Saúde. Na Brasil Cristão deste mês, não deixe de ler.